Cara, hoje eu queria falar sobre a obra do Kafka, Metamorfose. Eu vejo que ela passa uma mensagem profunda sobre submissão. E eu não vejo ninguém falar sobre isso. Você já deve ter conhecido alguém, ou você muitas vezes é alguém que é muito bonzinho, que quer agradar demais, que quer fazer demais as vontades dos outros, que muitas vezes quer ser aceito pelos outros, que faz de tudo pelos outros, é alguém, aquele cara legal, alguém que se anula diversas vezes para agradar as outras pessoas. Talvez você seja alguém assim. E o personagem desse livro, ele é alguém assim, e você vai ver o que acontece com ele. Por exemplo, eu não sei se você já leu a história do Kafka sobre a metamorfose. Vou dar um breve resumo. Basicamente, no início do livro, a gente pega o personagem principal se transformando em um inseto. Ninguém sabe exatamente que inseto que é. Ele se transforma em um inseto. Uma das primeiras preocupações dele é não se atrasar para o trabalho, porque é ele que sustenta a casa, é ele que trabalha, é ele que traz dinheiro ao lar, ele sustenta o pai, a mãe e a irmã. E ele se sacrifica muito no emprego que ele não gosta, e ele fica preocupado por ele estar nessa situação, que é uma situação bastante degradante. E aí, o que acontece? A família descobre que ele tá assim, ficam meio horrorizados e tal, tem uma atitude meio escrota de ficar meio distante. O personagem principal fica preocupado porque agora ele não consegue trabalhar. E aí os membros, aí depois ele descobre que a família tem um dinheiro guardado, então eles vão conseguir se sustentar por um ano e pouco. Algo que deixa o protagonista assim surpreso, porque ele não sabia desse dinheiro. Se ele soubesse, ele já tinha pedido demissão antes do trabalho dele, tinha usado esse dinheiro para quitar a dívida deles, então aí você já descobre que a família já não tá nem aí, que ele levanta 4 horas da manhã, que ele não gosta do emprego, que ele tá se sacrificando. E durante a história você vai ver que a família vai meio que tendo um nojo dele, vai meio que tratando ele com certo desdenho. A família não se importa com ele, a família não estende a mão, a família não tenta ajudar muito, a família vai levando comida para ele muitas vezes na obrigação. E tudo isso cria-se uma situação ruim, uma situação complicada. Ele muitas vezes é agredido pelo pai e tudo isso acaba levando ele o quê? Ao óbito. Os comportamentos da família também vão levar ele o quê? Ao óbito. E isso e ele a todo momento, mesmo estando nessa situação delicada, ele pensa mais na família do que nele mesmo. E tem até uma das cenas que me marcou muito, 2 cenas, né? Uma que o pai, ele assustou a mãe dele e tal, e ele ficou tipo assim, não queria ter feito isso. Aí o pai dele chega, bravo, estressado, porque ele viu que o filho assustou a mãe, ele pensa que o filho tentou fazer algo de ruim com a mãe, e ele tenta agredir o protagonista principal. Aí o principal ele vai correndo de lado, porque ele não quer parecer que ele tá afrontando o pai. E ele acaba apanhando muito. Então assim, mesmo numa situação de dor, ele tá sempre pensando no pai, não, eu não vou correr desse jeito, porque senão meu pai vai pensar isso. Então assim, ele tá sempre tentando agradar, né? E muitas vezes nós somos assim na vida, né? E muitas vezes isso acontece na infância. Por que isso acontece? Muitas vezes na infância você cresceu em um lar onde toda hora pisavam em você, você tinha que agradar os outros a todo momento, para meio que sobreviver, né? Então seu cérebro foi aprendendo, seu comportamento foi sendo moldado a isso, né? Então, se você andasse em casca de ovo, se você buscasse agradar, você era recompensado, se você desagradasse, você era punido, você era xingado, você era atacado. Então, tudo isso criou muitas vezes em você o quê? Criou um sentimento de tentar o quê? Agradar. Muitas vezes pode ter acontecido isso com você, eu não tô falando uma regra. Muitas vezes você é uma pessoa extremamente boazinha e o que causou isso foi algo diferente, né? Muitas vezes você tem dentro de você uma carência porque você perdeu alguém muito cedo. Às vezes você não teve a atenção do pai e da mãe na infância. E a falta de atenção do pai e da mãe na infância gera
em muitos casos, essa carência, né? Porque você não teve esse afeto na infância e você quer depois. Muita gente não leva isso em consideração, mas isso é um tipo de abuso, né? Você não ter o carinho do pai e da mãe na infância. E muitas vezes, você para buscar esse carinho, você vai o quê? Você vai se anular. Vai anular quem você é, vai anular suas vontades, vai anular quem você é. E para todas essas pessoas, você vai fazer tudo para elas, você vai dar o mundo, você vai buscar agradar ao máximo, mas para elas você vai se tornar uma barata. Igual o personagem desse livro. Você vai se tornar alguém nojento. Porque as pessoas, elas não têm respeito e nem admiração por quem é bonzinho demais, sabe? As pessoas, elas não vão ter essa gratidão por você estar fazendo tudo por elas. Vai ser um ou outro, a maioria vai ter até um certo nojo, uma certa falta de respeito, vai pisar em você, outros vão se aproveitar de você. Da mesma forma como o Kafka, no livro na obra do Kafka, o personagem principal vira uma barata, ele é pisado, ele é posto ao escrutínio de um lado abandonado, você também vai ser, você vai se virar um verme na visão dessas pessoas. Tem um livro muito bom que se chama Quando o Corpo Diz Não, do Mato Gabé. Se eu não me engano, o nome dele é AC, talvez eu possa estar enganado. Provavelmente eu falei errado. E ele fala muito sobre, nesse livro, Quando o Corpo Diz Não, quando nós quando nós nos anulamos para agradar alguém, quando nós deixamos de ser quem nós somos, quando nós deixamos nossas vontades, quando nós buscamos ao máximo agradar outra pessoa, isso vai gerando em nós o quê? Um estresse, porque a gente está se traindo, porque a gente está fazendo aquilo que a gente não quer, porque isso vai de certa forma lá no fundo irritando, no fundo você queria falar que não quer fazer aquilo, mas você acaba fazendo. Isso gera em você o que? Estresse, muito estresse. E todo esse estresse, ele se transforma em uma série de doenças, em uma série de questões na sua vida. E durante esse livro, ele vai fazendo correlações, porque ele foi um médico de família. Então ele acompanhou muitas e muitas e muitas pessoas que adoeceram, que ficaram doentes. Isso pode acontecer com você se anular tanto, você se trair tanto, que o seu corpo não vai aguentar todo esse estresse, toda essa submissão. Essa passagem que eu gosto muito, que é de Lucas 11, do 19, que fala sobre a ingratidão, né? Porque aqui conta sobre alguns leprosos que Jesus encontrou. Jesus curou esses leprosos, e de todos que Jesus curou, se não me engano foi 10, só um voltou para agradecer Jesus. Ou seja, esses caras tinham doenças terríveis, que muitas vezes iam matar eles, que colocavam eles numa posição muito ruim na sociedade, porque as pessoas teriam nojo delas, queriam se afastar delas. Então Jesus deu um grande livramento na vida dessas pessoas, e só um foi agradecer. Porque o ser humano, a maior parte das pessoas são ingratas. Isso é algo que você tem que colocar na sua cabeça. A maior parte das pessoas são ingratas. Então você ficar nessa posição do tipo, eu vou agradar, eu vou fazer isso para as pessoas gostarem de você. Primeiro, elas não estão gostando de você. Segundo, você vai ser usado. E terceiro, a maior parte não vai ser grato. Um ou outro vai ser extremamente grato, mas a maioria não. A maioria só vai te usar. E como eu falei isso, ninguém gosta de baratas. Buscar se tornar uma pessoa útil, com valor, ser amado por estar sempre fazendo algo pelos outros, sendo bom, sendo extremamente bonzinho, se anulando, cara, não é o que vai funcionar, e você vai se tornar um verme na visão dessas pessoas. Claro, eu também não tô falando para você virar um monstro, para você agredir as pessoas, para você se tornar um mau caráter. Também não estou falando sobre isso. O que eu estou falando é, cara, seja uma pessoa com personalidade, ajude com o que você puder, seja uma pessoa legal, mas saiba colocar limites. Não deixe as pessoas porem os pés em cima da sua cabeça, não deixe as pessoas se aproveitar de você, e não faça aquilo que você não quer, não deixe as pessoas te usar. Saiba pôr limites, não se anule para agradar ninguém. Então você precisa o quê? Ter coragem de ser você, sabe? No início vai ser difícil, se impor, no início vai ser difícil propor as suas vontades, no início vai ser difícil fazer o que você quer, porque você foi habituado muitas vezes desde a infância a ter um comportamento passivo.
um comportamento que você faz apenas a vontade do próximo e anula a sua vontade. Então você tem esse hábito, né? Quando você saiu desse comportamento, você foi punido. Quando você manteve esse comportamento, você foi o quê? Recompensado. Então, o que eu falo para você isso acaba sendo um hábito ruim. Então, que dica que eu dou para ti? A dica que eu dou para você é isso: rompa com isso agora. No início vai ser difícil, mas você tem que ter o quê? Uma consistência, você tem que continuar com isso, você não pode parar, porque se você para, você vai adoecer e vai ter doenças terríveis. Algo terrível na sua vida vai acontecer por você se negar tanto. Você vai ter uma vida ruim, você vai ser abusado, você vai ser roubado, você vai ser passado para trás e você ainda vai ter uma doença grave por conta do estresse. Então faça isso, se imponha, porque senão você vai colher as consequências. Eu falo isso pro seu bem, porque eu não quero que as coisas ruins aconteçam na sua vida, sabe? Então muitas vezes pode vir aquele peso parecendo que você está carregando o mundo, né? Que é uma dificuldade enorme, que é um peso enorme, que é uma questão assim muito pesada, né? Algo que eu nem coloquei aqui, né, na apresentação, mas que eu acho muito fundamental falar, é sobre os estoicos. Se a gente pega, por exemplo, Epiteto, o cara, ele foi um escravo, ele foi torturado, ele foi espancado, ele andava mancando, isso porque o senhor dele era um senhor extremamente perverso e torturou ele tanto, torceu uma vez a perna dele com tanta força que quebrou, né? E ele começou a andar pro resto da vida dele o que? Mancando. E os padrões de escravos do Império Romano eram extremamente cruéis. E o Epiteto, ele só conseguiu ser um cara livre, ele nasceu como escravo, porque ele fez 33 anos, que era a idade que, por lei, um escravo podia ser liberto. Então, assim, e ele aguentou tudo isso. Se a gente olha o Marco Aurélio, ele teve 8 filhos que morreram, ele viu esses 8 filhos dele morrer. E mesmo assim, ele foi um imperador firme. Imagina, cara, você ser o rei, você ser o imperador, você ter que tomar conta de um império. Imagina tanta dor de cabeça. E ele nunca se absteve das obrigações dele como imperador. Ele sempre enfrentou tudo isso, todo esse peso. Se a gente olha uma série, né, de estoicos, de como eles foram resilientes, fortes. Um dos que eu gosto muito, que não é tão famoso, é o Cantão. Cantão, ele teve certas disputas com o Júlio César. Cantão foi alguém que bateu de frente com a corrupção em Roma, que foi um cara bastante cabeça dura, mas não cabeça dura no sentido errado, mas cabeça dura naquele sentido: o que é o certo e eu vou fazer, e eu não estou nem aí para absolutamente nada. Eu vou fazer o que é certo, custe o que custar, e eu vou fazer. Ele levou a vida dele nesse pensamento, assim. Foi um cara que exerceu os ensinamentos do estoicismo, assim, com perfeição. Então, muitas vezes, a sua dificuldade, nesse momento, pode parecer muito difícil, pode parecer um mundo, mas, cara, é necessário que você passe por isso, né? É necessário. O Epiteto fala, né, que nós, na vida, nascemos com papéis que temos que interpretar. E se essas coisas aconteceram na sua vida, busque tirar o máximo de proveito, busque viver como um ator, o melhor ator que você puder ser, para vivenciar esses momentos, para vivenciar eles. E se os estoicos conseguiram passar por tudo isso com afinco, com resiliência, você também pode. Eles não são melhores do que você. Então é isso. Falou!